Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números e na estratégia por trás da mais recente captação de um nome forte do agronegócio na Bolsa, o VGIA 11. Vamos tentar entender o que essa movimentação de 400 milhões de reais significa na prática, tanto para o mercado quanto para quem investe. E para começar, vamos direto a esse número que, convenhamos, chama atenção. 400 milhões de reais. Esse é o montante que o fundo quer levantar para financiar a próxima fase de investimentos no campo. Um valor que já mostra de cara a ambição e a escala dessa operação. Para a gente conseguir desvendar essa oferta, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai entender a essência do fundo. Depois, vamos mergulhar nos números da emissão. Em seguida, a gente vai descobrir para onde essa grana toda deve ir, quem pode entrar nessa jogada e, claro, vamos analisar os pontos de atenção. Aqueles riscos que todo mundo que investe precisa conhecer. Muito bem, antes de a gente entrar nos valores, vamos dar um passinho para trás. Afinal de contas, o que é o VGIA 11 e por que ele é um nome tão importante no agronegócio brasileiro? Bom, o VGIA 11 é o que a gente chama de FIAGRO. Simplificando, é um fundo de investimento que foca em toda a cadeia do agronegócio. Pensa nele como uma forma de investir nesse setor, que é vital para a nossa economia, comprando cotas na B3, a nossa bolsa de valores. E quem são os cérebros por trás da operação? A gente está falando de duas instituições de peso. A Valor Investimentos é a gestora, ou seja, é a equipe que toma as decisões, que escolhe onde o dinheiro vai ser aplicado para buscar o melhor resultado. Já o BTG Pactual, ele cuida da casa, digamos assim. Ele é o administrador, garantindo que toda a parte burocrática e operacional funcione direitinho. Agora sim, vamos ao que interessa para muita gente: os números. Como é que essa oferta se traduz em valores, em custos e em cotas? De largada, o fundo está colocando no mercado mais de 42 milhões de novas cotas. É como se milhões de pedacinhos novos do fundo estivessem sendo vendidos para quem quisesse se tornar sócio desses investimentos. Agora, atenção aqui porque isso é fundamental para entender o custo real do investimento. Cada cota nova tem um preço base de R$ 9,50. Em cima disso, entra uma taxa de distribuição de 19 centavos, que serve para cobrir os custos da oferta. Isso leva a gente para o preço final de R$ 9,69. Esse é o tal do preço de subscrição, ou seja, é o valor que de fato sai do bolso de quem investe para comprar cada nova cota. Como a gente viu, a meta inicial é de 400 milhões. Só que o prospecto da oferta, que é o documento oficial com todas as regras, prevê um lote adicional. Isso funciona como uma margem de segurança, sabe? Se a procura for muito alta, o fundo pode emitir mais cotas e aumentar a captação em até 25%, chegando a 500 milhões de reais. Ok, o fundo captou o dinheiro. A grande pergunta agora é: e aí? O que eles vão fazer com essa grana toda? Vamos dar uma olhada no plano de jogo? O plano é bem claro: reinvestir no coração do agro. O dinheiro vai ser usado para comprar ativos que financiam a cadeia toda, desde o plantio lá na fazenda até a indústria. O objetivo final é sempre o mesmo: fazer esses investimentos gerarem rendimentos para distribuir entre os cotistas. E essa tabela aqui nos dá uma espécie de mapa do tesouro, o que o mercado chama de pipeline indicativo. Repara só na aposta forte no segmento de grãos, que deve receber quase 180 milhões de reais. Isso mostra onde a gestora está vendo as maiores oportunidades agora. Logo depois, vem os investimentos em insumos, no setor sucroalcooleiro e em frigoríficos. Mas atenção a este ponto, que é fundamental e o próprio fundo destaca. Esse plano é um guia, uma direção, mas não está escrito em pedra, não é uma camisa de força. A gestão tem liberdade para ajustar a rota, para buscar as melhores oportunidades que aparecerem, mesmo que elas não estivessem nesse plano inicial. É a flexibilidade em ação, né? Com o plano em mente, vem a pergunta: tá, mas quem é que pode participar dessa oferta? A boa notícia é que a oferta é aberta para o público em geral, mas ela é dividida em duas categorias. Os chamados investidores não institucionais, que é basicamente o varejo, podem investir até um pouco menos de R$ 1 milhão. Acima desse valor, o investidor já é considerado institucional. E um detalhe importante para quem investe em grupo: o documento da oferta proíbe, de forma bem explícita, a participação de clubes de investimento nessa emissão específica. É uma regra do jogo que precisa ser observada. Para fechar a nossa análise, a gente não podia deixar de lado a parte mais importante para qualquer decisão de investimento: os riscos. Vamos ver o que o próprio fundo alerta. O documento oficial traz alguns avisos que são padrão,
mais essenciais. Primeiro, a responsabilidade de quem investe se limita ao valor que foi aplicado, e ponto. Segundo, um ponto crucial, a CVM, que é tipo o xerife do mercado, não fez uma análise prévia para validar as informações. O registro da oferta só autoriza que ela aconteça, não é um selo de garantia. E é por isso que o próprio fundo faz uma recomendação bem direta. Leia com muita atenção a seção Fatores de Risco. E para não deixar nenhuma dúvida, essa citação tirada direto do prospecto é categórica. Qualquer projeção de ganho não é e nem deve ser vista como uma promessa. Rentabilidade passada ou esperada nunca é garantia de resultado futuro. E a gente termina com uma reflexão. Porque por trás de todos esses números e regras, o que a gente tem é uma injeção de centenas de milhões de reais em um dos motores da economia brasileira. A pergunta que fica no ar é: como é que esses 400 milhões vão, de fato, movimentar e transformar o nosso agronegócio? É algo que, com certeza, vale a pena a gente continuar observando. Obrigada pela companhia nesta análise.